Bom dia a todos. O nosso grupo vai falar sobre a corrupção esportiva. O nosso grupo é formado por mim, Jennifer Vale, Felipe Prim, Isabela Martini, Pedro Paulo e Sara Isabela. Bem, a ética no meio esportivo ela é fundamental para criar um ambiente saudável e justo, tanto para quem está assistindo quanto para quem está competindo. E quando a ética está em falta nesse meio, surge a chamada corrupção esportiva, que ocorre tanto na gestão quanto nas competições. O nosso tema, além de ser extremamente relevante e atual, abrange diversas áreas e engloba todos os esportes. Falar sobre corrupção esportiva é importante para o meio esportivo continuar sendo uma referência positiva, não se resumindo em ganhar ou perder. Alguns conceitos que iremos abordar no nosso trabalho são corrupção, penalidades e alguns métodos. A metodologia escolhida para criar o trabalho foi a pesquisa através de sites e jornais. Por fim, como já dito, nesse trabalho iremos falar de alguns exemplos de corrupção esportiva e as penalidades aplicadas, e também o que está sendo feito para melhorar este cenário. Então, para começar a falar sobre a corrupção na gestão, vamos citar 3 exemplos que aconteceram e ficaram famosos. A primeira delas é o escândalo na arbitragem de patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002. Então, na competição de duplas de patinação, os representantes da Rússia e do Canadá eram considerados os favoritos ao ouro. Alguns especialistas apontaram a performance russa mais difícil, porém continha mais erros. Assim, a vitória canadense era certa, inclusive tinha o apoio do público. Contudo, o anúncio das notas indicou a vitória para o time russo, e os comentaristas contestaram essa vitória. E assim, nesse contexto, suspeitaram de manipulação dos resultados. Pouco depois disso, a árbitra francesa revelou que foi pressionada pelo chefe de sua federação para dar a vitória aos russos, e essa manipulação faria parte de um esquema para beneficiar a dupla francesa na competição de dança do gelo que ocorreria alguns dias depois. Por fim, a Federação Internacional de Esqui e o Comitê Olímpico Internacional decidiram afastar a árbitra francesa e dar a vitória para as duas duplas, canadense e russa. O segundo caso, a máfia do apito, aconteceu no Brasil e foi em 2005. O árbitro Edilson Carvalho foi a figura principal do esquema que manipulava os resultados no Campeonato Brasileiro. Ele foi acusado de receber entre 10 e 15 mil reais fixos por jogos, e esse fato levou a CBF a anular 11 partidas por ele apitadas, e essas foram realizadas novamente. O árbitro Edilson acabou sendo suspenso e banido do futebol, e além dele, o árbitro Paulo Danelon e os empresários Fayad e Pololi tiveram prisão decretada pela justiça. Último caso de Hansi Krond. O Hansi era capitão da seleção sul-africana de cricket. Ele foi acusado por estar recebendo dinheiro de apostadores para manipular alguns resultados. E além disso, vários de seus companheiros de equipe disseram em uma comissão que Krond oferecia dinheiro para entregarem a partida. O capitão da seleção sul-africana negou as acusações, porém anos mais tarde admitiu que recebia 100 mil dólares de apostadores em troca de informações de partidas e para repassar o dinheiro aos jogadores que jogassem mal, propositalmente. Bom, agora a gente vai focar na corrupção nas competições e a gente vai dar alguns exemplos. Mas antes disso, a gente tem que deixar claro qual é o significado de doping e manipulação de partidas. Bom, primeiramente, segundo a Federação Internacional de Medicina Esportiva, o doping no âmbito esportivo é caracterizado como o uso proposital ou não de uma substância ou método proibido pelo Comitê Olímpico Internacional por um atleta. Já a manipulação de partidas, a gente vai ter a definição dela, segundo o Conselho da Europa, como um arranjo, ato ou omissão intencionais destinados a uma alteração imprópria do resultado ou do curso de uma competição esportiva, a fim de remover ao todo ou em parte a natureza imprevisível da referida competição esportiva, tendo em vista obter uma vantagem devida para si mesmo ou para outros. Como primeiro exemplo, nós trouxemos então o escândalo do Black Sox, que nada mais foi então do que um escândalo de manipulação de jogos da liga principal de beisebol nos Estados Unidos, no qual 8 membros do Chicago White Sox foram acusados de receber um suborno de um total de 100 mil dólares para entregar a então competição, seria a World Series de 1919, para o Cincinnati Reds. Ao aceitar então o suborno, os membros do Chicago White Sox
eles perderam um total de 8 jogos contra o Cincinnati Reds. E acredita-se então que todo esse dinheiro, esse suborno, veio através de um sindicato de jogos de azar. Em 2009, veio à tona o maior escândalo de doping no atletismo brasileiro, onde alguns atletas como Bruno Lins, Jorge Sena, Josiane Tito, Luciana França e Lucimara Silvestre tiveram então seus resultados do teste antidoping divulgado às vésperas da participação do Brasil no Mundial de Berlim de 2009. A droga, chamada de eritropoetina, teria sido aplicada pelo fisiologista da equipe de atletismo brasileira. Como terceiro e último exemplo, nós trouxemos o caso do Luciano Siqueira de Oliveira, que foi um jogador de futebol que utilizou documento e nomes falsos durante 6 anos. Ele conseguiu obter o RG, CPF, título de eleitor, passaporte e entre outros diversos documentos e iniciou dessa forma sua carreira de jogador de futebol profissional como se realmente houvesse nascido em 1979, enquanto o falso Heriberto, que seria a identidade roubada, ganhava fama no futebol. O verdadeiro passou quase 6 anos enfrentando constrangimentos diante de suas acusações de uso de documentos falsos. No Brasil, manipulação de resultado configura ilícito penal, que sujeita os manipuladores, sejam eles apostadores, jogadores, dirigentes, árbitros, empresários e etc., a uma pena de 2 a 6 anos nos termos do artigo 41C ao 41E do Estatuto do Torcedor. Para as penalidades em caso de doping, um atleta flagrado pelo exame antidoping tem o direito de se explicar, mas, se for comprovado o doping, ele é punido conforme a substância utilizada. A penalidade mais comum é a suspensão, que pode variar de meses a anos. Em caso de reincidência, o competidor e os envolvidos podem até ser banidos do esporte por toda a vida. No caso de esportes coletivos, a pena varia, pois depende da federação internacional responsável. No caso Black Sox, apesar das absolvições em julgamento público em 1921, o juiz Landis, que foi nomeado em resposta ao incidente para ser o primeiro comissário de beisebol, baniu permanentemente todos os 8 atletas do beisebol profissional. Já no escândalo do atletismo, os 5 atletas envolvidos foram suspensos por 2 anos. Os treinadores Jaime Neto e Hinaldo Senna foram inicialmente banidos do esporte, mas após 3 anos tiveram uma redução na pena e foram suspensos do esporte por 4 anos. E para Luciano Siqueira, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a indenizar o verdadeiro Heriberto em R$100.000, pois Heriberto, por causa da fraude, viveu 6 anos enfrentando constrangimentos diante das acusações de uso de documentos falsos. A Federação Italiana de Futebol multou o jogador em €160.000 e o suspendeu das atividades esportivas por 1 ano. Muito bem, agora vamos falar sobre alguns métodos implantados ou ideias que podem ser implantadas no meio esportivo para ajudar a combater a corrupção. Mas, vale ressaltar, esses métodos e ideias não garantem que não haverá mais corrupção no meio esportivo, mas podem dificultar tal ato, diminuindo assim a chance desses casos acontecerem. Primeiro método ou ideia é a transparência sobre quem administra o meio esportivo. Veja bem, transparência é acesso à informação, sempre é muito importante. E é muito importante saber quem administra tal meio esportivo, pois assim sabemos se tal administrador do meio não tem nenhum interesse específico, algum favoritismo perante uma decisão difícil de algum jogo, de alguma competição. Será que esse administrador não tem interesse financeiro, que um dos lados ganhe e o outro perca? É importante saber esse tipo de coisa. Sabendo quem é o administrador, fica mais fácil evitar que haja algum tipo de favoritismo ou alguma ilegalidade no momento de tomar alguma decisão sobre tal meio. Em seguida, transparência sobre quem financia o meio esportivo. Por que quem financia? A maioria dos jogos e competições são praticamente bancados
pelas marcas. Marcas de tênis, de banco, de refrigerante, de celular, de avião, de carro. É importante saber qual o interesse dessas marcas em tais competições. Será que não é favorável para uma marca ou outra que um time vença e o outro perca? Então, para evitar algum tipo de ilegalidade, é sempre bom estar informado sobre quem está financiando a partida, o jogo ou a competição. Outra ideia é agilizar a punição para casos de corrupção. Explico. Casos de corrupção no meio esportivo demoram muito tempo para serem julgados e os autores dos atos demoram muito tempo para serem punidos. Isso acaba incentivando outras pessoas mal intencionadas a cometerem atos de corrupção também no meio esportivo, pois passa-se a impressão de que tais casos, devido à sua demora, saem praticamente impunes. Outra ideia é estimular financeiramente e com oportunidades as pessoas que dependem do meio. O que significa isso? Veja bem, estimular financeiramente. A pessoa que depende do meio e que ganha um bom salário, ela vai evitar se meter com corrupção no meio esportivo, pois ela depende do salário, ela ganha bem muitas vezes, então ela evita porque ela sabe que ela já ganha o suficiente, ela não precisa disso. E estimular com oportunidades. Veja, se você é uma pessoa que trabalha direito, que faz bem o seu trabalho, você merece oportunidades no seu meio. Isso acaba evitando que a pessoa corra para o lado da corrupção, pois ela vê que aquele emprego, aquele meio esportivo, aquilo ali que ela ama, que é o esporte, recompensa ela pelo trabalho bem feito e não por atos ruins. Continuando com mais alguns métodos, temos a clareza constante quanto às punições e punições severas. Clareza constante quanto às punições serve para desmotivar as pessoas mal intencionadas de cometer atos corruptos no meio esportivo. E as punições severas também têm esse intuito, assim como fazer com que as pessoas que cometeram esses erros não cometam de novo e desmotive quem pense em cometer tais atos. Outra ideia é a proteção à fonte de informação. Essas pessoas que são as fontes de informações são as pessoas que denunciam os atos de corrupção no meio esportivo. Para incentivar que as pessoas denunciem uma ação errada e não sintam medo, deve-se oferecer a proteção para essas fontes. A última ideia ou método é sociedade, cultura e público ativo. Esses dois estão praticamente relacionados. Sociedade e cultura tem a ver com a cultura de um país sobre atos de ilegalidade e de corrupção. Quem nunca ouviu falar sobre o jeitinho brasileiro? Veja bem, esse é o tipo de coisa que deve ser ensinada desde cedo já na escola, em casa, que é errado. Corrupção é uma coisa que é errada e deve-se implantar na cultura isso como uma coisa errada. Em seguida temos público ativo. O que é isso? Uma sociedade ativa, uma sociedade que se levanta contra atos de corrupção, é uma sociedade que evita que tais atos ocorram novamente. E no meio esportivo não deve ser diferente. O público deve ser ativo, deve se manifestar quando vê algo de errado, deve reclamar e exigir que autores de atos de corrupção no meio sejam punidos e que isso não ocorra novamente. Como apresentado, há inúmeros casos de corrupção no esporte, seja pela influência externa para manipular resultados ou pelos próprios atletas com uso não permitido de determinadas substâncias para obter vantagem aos demais competidores. Essas práticas apenas impedem que o esporte atinja plenamente o seu potencial de beneficiar os indivíduos e a sociedade. E para que cada vez mais essa prática diminua, é o que faz necessário os métodos apresentados para o combate a essas trapaças e fraudes presentes no esporte.